O cristianismo, em sua essência, gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. O próprio nome, cristianismo, tem suas raízes na palavra grega Christos, que significa o ungido. Isso se traduz diretamente para o hebraico Messias. Os seguidores dessa fé são chamados de cristãos, um termo usado pela primeira vez em Antioquia, conforme registrado no livro bíblico de Atos. O cristianismo se distingue como uma religião monoteísta. Isso significa que seus seguidores acreditam em um só Deus. No entanto, este Deus existe como uma trindade: Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Este conceito forma a base da teologia cristã, enfatizando a divindade de Jesus e do Espírito Santo ao lado de Deus Pai. Apesar de suas origens antigas, o cristianismo continua a prosperar no mundo moderno. Seus ensinamentos vão além de um mero conjunto de regras. Eles oferecem um modo de vida centrado no amor, no perdão e na redenção. A mensagem ressoa com milhões em todo o mundo, tornando o cristianismo uma das religiões mais influentes da história. No cerne da crença cristã está a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os cristãos acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida sem pecado e morreu voluntariamente na cruz como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua ressurreição dos mortos, 3 dias depois, é a pedra angular da fé, oferecendo esperança de vida eterna a todos que acreditam nele. A Bíblia, uma coleção de 66 livros, serve como o texto sagrado para os cristãos. É dividida em Antigo Testamento, contendo escrituras judaicas, e Novo Testamento, focando na vida e nos ensinamentos de Jesus e seus seguidores. Dentre esses livros, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm significado particular, pois fornecem relatos de testemunhas oculares da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Além da crença central em Jesus Cristo, o cristianismo abrange uma gama de ensinamentos sobre Deus, a humanidade e o mundo. Esses ensinamentos enfatizam a importância do amor, compaixão, perdão e a busca pela retidão. Os cristãos acreditam na bondade inerente da criação manchada pelo pecado e na restauração final de todas as coisas por meio de Cristo. As práticas cristãs variam muito entre denominações e culturas, mas alguns fios comuns as unem. A oração, pedra angular da fé, é um meio de comunicação com Deus, abrangendo adoração, confissão, ação de graças e súplica. Os cristãos costumam orar individualmente, em grupos e durante os cultos da igreja. Outra prática central é a adoração, que envolve expressar reverência e adoração a Deus por meio de música, canto, sermões e leituras da Bíblia. A comunhão, também conhecida como Eucaristia ou Ceia do Senhor, tem significado especial como um ato simbólico que comemora a morte e ressurreição de Jesus. Durante a comunhão, os cristãos tomam pão e vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus. Além dessas práticas essenciais, os cristãos se envolvem em uma ampla gama de atividades que derivam de sua fé. Isso inclui atos de serviço, evangelismo, trabalho missionário e estudo da Bíblia. A expressão da fé assume muitas formas, refletindo a diversidade da comunidade cristã global. Uma jornada no tempo, história e demografia. O cristianismo surgiu no 1º século d.C. na Judéia ocupada pelos romanos. Ele se originou dentro do judaísmo, com Jesus e seus primeiros seguidores sendo judeus. No entanto, a nova religião se espalhou rapidamente
além de suas raízes judaicas, atraindo convertidos gentios por todo o Império Romano. Apesar de enfrentar perseguição, o cristianismo continuou a crescer, eventualmente se tornando a religião dominante do Império Romano. Ao longo dos séculos, o cristianismo se espalhou pelo mundo por vários meios, incluindo trabalho missionário, colonização e comércio. Hoje é a maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões e 400 milhões de adeptos, aproximadamente um terço da população global. Os cristãos estão presentes em todos os continentes, com concentrações significativas nas Américas, Europa e África subsaariana. A história do cristianismo é complexa, marcada por períodos de grande expansão e divisões internas. Desde as lutas da Igreja primitiva contra a perseguição até o desafio da reforma à autoridade papal, o cristianismo tem evoluído e se adaptado continuamente às circunstâncias históricas em mudança. Ramos da fé, denominações dentro do cristianismo. Ao longo dos séculos, o cristianismo se ramificou em inúmeras denominações, cada uma com suas próprias interpretações das escrituras, nuances teológicas e práticas. Essas denominações podem ser amplamente categorizadas em 3 ramos principais: catolicismo, protestantismo e Igreja Ortodoxa Oriental. O catolicismo, com sua ênfase na autoridade papal e na teologia sacramental, permanece a maior denominação cristã. O protestantismo, que nasceu da reforma do século XVI, abrange uma gama diversificada de igrejas que enfatizam a Bíblia como a autoridade máxima e a salvação pela fé em Jesus Cristo. A Igreja Ortodoxa Oriental, conhecida por sua tradição mística e reverência pelos primeiros pais da Igreja, mantém uma forte presença na Europa Oriental, nos Balcãs e no Oriente Médio. Dentro desses ramos principais, existe uma infinidade de denominações menores, cada uma com sua própria identidade distinta. Batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais e muitos outros refletem a rica tapeçaria da expressão cristã encontrada em todo o mundo. Apesar de suas diferenças, todas as denominações cristãs compartilham uma crença comum em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Impacto duradouro: o legado do cristianismo na sociedade. A influência do cristianismo na civilização ocidental e, de fato, no mundo é inegável. Seus ensinamentos permearam a arte, a música, a literatura, a filosofia, o direito e as estruturas sociais. Os conceitos de direitos humanos, justiça social e a dignidade inerente de todas as pessoas encontram suas raízes nos princípios cristãos. Das magníficas catedrais da Europa aos emocionantes espirituais dos escravos afro-americanos, os temas cristãos inspiraram inúmeras obras de arte e música. Os escritos de Agostinho, Tomás de Aquino, Dante, Milton e Dostoiévski demonstram o profundo impacto do pensamento cristão na literatura e filosofia ocidentais. Além disso, os princípios cristãos impulsionaram movimentos de reforma social ao longo da história. A abolição da escravidão, a luta pelos direitos civis e o desenvolvimento de hospitais e universidades testemunham o poder transformador da fé cristã. Embora não seja isento de falhas, o cristianismo, sem dúvida, deixou uma marca indelével na civilização humana.